estamos começando mais um episódio do Pode Crer, do podcast do Centro Universitário da Amazônia. E neste episódio aqui do curso de Medicina Veterinária. E eu não estou sozinho, né, professor Rogério? Não, hoje o senhor está me dando a honra de fazer essa apresentação aqui comigo, né? Com certeza. Hoje Mais uma vez, o senhor já participou aqui, né? Já foi entrevistado. Hoje o senhor está aqui na condição de entrevistador junto comigo aí. Sim, para dar esse suporte para os nossos colegas. Né? Exatamente. Muito obrigado. Obrigado aí, professor, pela sua participação. Professor Rogério, que é o professor coordenador do curso de Medicina Veterinária aqui da UniESA+. E, professor, o senhor realmente trouxe aqui um timaço de professores da casa para serem entrevistados, né? Trouxe, professor. É o time dos sonhos da UniESA+. É o Dream Team. Exatamente. Né? Nós tivemos, por algum tempo, não estava florescendo dentro da UniESA+, animais silvestres. Né? Esse tema que vai ser o nosso sim. Então, debate. De trazer dois tops para o nosso debate hoje é um sonho, porque professora Juliana e professor Alex, né, juntando os dois, poxa, hoje nós somos referência de animais silvestres. Ou seja, a UniESA+, então, dentro do curso de Medicina Veterinária, fora outras atuações, que o curso é muito forte, né? Nós temos aí a famosa Fazenda Escola, né? Que também é um destaque aí do curso. Mas hoje, assim, no estado do Pará, na Amazônia, a instituição que mais tem gabarito em animais exóticos é a UniESA+. E, para ser sincero, é o melhor. Hoje nós temos os melhores professores de animais silvestres dentro da nossa instituição. Show de bola, então. Deixa eu apresentar aqui quem são nossos convidados, que a gente está até, né? Tem que fazer as honras aqui, né? Apresentar aqui a nossa convidada, a professora Juliana Miranda. Ela é médica veterinária pela UFPA, tem residência em Medicina de Animais Silvestres, pós-graduada em Biologia Marinha, enfim, fundadora da Bicho Selvagem e atua em parceria com empresas no recebimento de animais silvestres, né? Professora, seja muito bem-vinda aí. É um prazer de ter aqui no nosso Pode Crer, né? Nosso podcast. Já conhece o projeto, professora? Já viu algum episódio? Viu o episódio de Medicina Veterinária ou ainda não? Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite, né? É sempre importante falar dos nossos animais silvestres. E eu tô conhecendo aos poucos aí o projeto desse podcast, mas acho que vai ser bem legal. A senhora sabe, professora, que existe uma pequena concorrência entre os cursos, né? De qual é o episódio mais visualizado. Então, com certeza vai ser o nosso. Bora ver sim, né? E, ó, além da professora Juliana, a gente também está recebendo aqui o professor, né, Alex Lobato, que é médico veterinário e com uma experiência vastíssima no manejo na medicina de animais silvestres, né? Atua em afugentamento, resgate de fauna para empreendimentos. Professor, o senhor já tem aí um grande, né, gabarito aí no assunto que a gente vai debater aqui. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer de ter aqui. Eu agradeço a todos, né, pela acolhida, pelo convite e por fazer parte desse super time, né? Não só da disciplina, como da faculdade, né? Muito obrigado mesmo. Show de bola. E eu queria aqui, professor Rogério, né? Porque eu sou leigo aqui no assunto. Sim, eu tô com 3 médicos aqui, né? Eu não, eu sou do direito, né? Então eu queria primeiramente perguntar, professora Juliana, o que é isso, né? Nosso tema aqui, para quem está assistindo, é animais exóticos em Belém. E a gente vai explorar um pouquinho esse assunto aí. Eu tô cheio de perguntas, de curiosidades. Mas o que é isso, para início de conversa, professora Juliana? O que é animais? O que são animais exóticos? É a mesma coisa de animais selvagens, silvestres? O que seria isso? Isso. Esses temas, né, geram um pouco de confusão, assim, dos termos técnicos, mas exóticos, teoricamente, são animais que não pertencem à nossa fauna, né? Eles foram trazidos, mas de forma em que o IBAMA legalizou isso. Né? Então, são calopsitas, por exemplo, periquitos australianos. E hoje nós costumamos receber também muitos os pets não convencionais, né? Que é a nossa maior rotina hoje de atendimento, como os coelhos, hamster, porquinho da Índia. Nós temos uma vasta, assim, de atendimento desses pacientes. Os silvestres vão ser aqueles que são da natureza, né, que a gente consegue ver na natureza, mas que hoje já estão vindo ali também como pets, sempre de forma legalizada. A gente não pode capturar esses animais, né, da natureza. Então, principalmente os papagaios. Eu acho que, assim, campeão de atendimento são os papagaios. Sim. Os selvagens, eles já estão ali bem distante da gente, Sim. né? Eles estão mais, assim, não tem reclusos. muita aquela relação, interação. Então, por exemplo, mais longe da gente vão ser, assim, os leões, ursos, né?
mais selvagens, que não tem tanto contato ali com a rotina do ser humano. Então, E são isso essas... é uma realidade, professor Rogério, aqui do Pará, de Belém, nós temos aí pessoas que têm animais temos. exóticos, Hoje, pets não sim. convencionais. Hoje nós vemos o mercado pet não convencionais em crescimento. Uhum. Né? Não só em apenas visitar, se for no museu, Sim, no bosque, no zoológico, mas hoje nós temos pessoas que sentem falta, né? Sim. Eu tenho um primo que criava camaleão em casa. Né? Hum. Depois dos camaleões que ele teve, ele começou a criar jiboia. Né? E aí, assim, tem aquela... desperta aquele interesse, né? Aquela vocação, o gosto, o prazer de criar. Consequentemente, entra em cena, então, a importância do profissional, né? Da medicina veterinária, especialista nisso daí. E, professor Alex, então, como é que o senhor descreveria, né? O senhor já atua aí há mais de 20 anos, aí, né? Quase 20 anos. Esse cenário atual, né? De animais exóticos em Belém, de animais silvestres. Como é que está o cenário hoje aqui na nossa cidade? Que o senhor conseguiria descrever? Bom, são 2 pontos, né? Primeiro, no meu ponto de vista, é que o leigo, de uma maneira geral, ele tem procurado muito esses animais como animal de estimação. É algo diferente. Então, primeira coisa, existem pessoas que têm um gosto diferente, né? Com um valor aquisitivo financeiro diferente, digamos assim. Então, as pessoas não optam mais pelo cão e gato, né? Por aquilo que a gente julga convencional, e aí opta por um animal silvestre legalizado. Né? E outro ponto é que existem muitos acadêmicos de medicina veterinária que estão focando agora e procurando essa área de silvestres, porque é uma área que tem muito a oferecer. E o mercado ele precisa de profissionais especializados da nossa região. Então, isso finalmente, né, chegou num bom momento e para poder agradar a todos. E professora Juliana, quais seriam aí os principais desafios, talvez, que o profissional, né, o médico veterinário teria ao lidar com um animal exótico, diferente, por exemplo, daqueles pets mais convencionais aí? Que eu acredito que sejam desafios, né? Eu acho que é a capacitação. A gente precisa entender que esses animais são diferentes de cães e gatos. Existem pesquisas que demonstram que, ainda assim, há uma maior procura pelos cães e gatos, e em terceiro lugar ficam as aves. Né, seguindo, então, dos mamíferos e répteis. Então, as aves, principalmente, há uma grande busca, né, uma procura para ser adquirido como pet. E aí, o nosso desafio é a capacitação. Nós estamos na Amazônia, né? Então, a gente precisa entender que a parte da conservação e nos capacitar. Para isso, nós temos treinamentos, cursos, estágios e as especializações também, pós-graduação, né? Até vai ter, né, a nossa pós-graduação com a parte de silvestres também, né? Então, isso vai capacitar ainda mais os profissionais. Então, a gente precisa que os nossos alunos, eles procurem esses estágios. Nós temos hoje um grupo de estudo de animais selvagens aqui dentro das AMAIS, então, para ajudar, para capacitar esses alunos para ir para o mercado afora. Show de bola, prof. Então, nosso aluno aqui de medicina veterinária, ele tem essa formação. Tem essa formação. E outra coisa, professor, a partir de mês que vem, né, nós vamos estar lançando a pós e vai fazer parte da composição animais silvestres. Tá? Então, para quem está se formando agora, essa turma, já pode pensar na hora que abrir e seguir esse ramo da medicina veterinária. Que o professor Alex falou aí que está em alta, está em voga aí, né? Show de bola. E professor Alex, agora me diga uma coisa assim, o animal que está lá na natureza, uma cobra, um papagaio, como a professora Juliana falou aí, mas não é simplesmente eu, então, gostei, vou cuidar, né? É um pouco diferente, digamos assim, né? Como é essa questão aí da legalização? É muito diferente, professor. E antes de passar a palavra ao professor Alex, é um mercado clandestino que não para de crescer. Então, a fiscalização, o IBAMA, junto aos órgãos competentes, trabalham severamente em cima de tráfico desses animais. Né? O tráfico de animais silvestres só perde para o de drogas e de armas. Né? E de resto, ele está em terceiro lugar. Meu Deus, então, não sabia disso. É uma grande problemática no nosso país.
Como fica essa questão, professor, né? Da legalização, como é que funciona isso, né? Então, nós temos dois lados, né? O primeiro é o do animal silvestre em si, né? E o outro é a questão de tê-lo legalmente. Como é que a gente pode fazer isso? Isso é possível, sim. Isso é possível. Então, hoje, finalmente, aqui no Brasil, foi delegado aos estados o cuidado com a fauna. Então, alguns estados estão mais à frente do que outros em termos, inclusive, de flexibilidade com a legislação. E aí tem crescido muito os criadouros comerciais. Então, nada mais é do que locais onde se criam algumas espécies da fauna silvestre brasileira, justamente animais legalizados, permitidos, né? E aí se oferece para que as pessoas possam comprá-lo legalmente. Né? Então é diferente da pessoa ir na natureza, né? Ir ali, pegar um animal, trazer para casa e dizer que é meu. Né? Então isso não pode. Isso não né? pode. A fiscalização ela é feita, né? Tem lá os seus entraves, as suas dificuldades, a sua burocracia, mas a questão do tráfico ela sofreu um impacto muito grande com relação ao advento dos criadouros comerciais, e que para mim foi assim a melhor coisa que poderia ter sido feita já no Brasil. Então a gente sempre esperou por isso, né? E finalmente a gente tem aí em alguns estados mais criadouros, né? Outros menos, né? Então precisamos de pessoas com boas ideias e com vontade para fazer, porque isso quebra a questão do tráfico, né? Então é preferível comprar um animal um pouco mais caro, sim. Tá? Mas tê-lo de forma legal do que ter um animal silvestre e correr o risco de pagar uma multa, ser pego, enfim, e a gente ter uma perda na nossa biodiversidade. Era isso que eu ia, inclusive, questionar a professora Juliana também. Porque qual é a necessidade, professora Juliana, da gente ter esse controle rígido, né? Por que eu não poderia simplesmente, eu vi uma preguicinha ali, coitadinha, eu vou cuidar. Qual seria o problema? Eu quero só dar carinho, eu quero dar amor, né? Qual seria o problema aí? Né? É o que a gente mais escuta. Passou na minha casa vendendo aquele macaco, né? Então, eu já recebi muito. Passaram na mochila uma preguiça e eu comprei. Assim, porque às vezes não tem a intenção de maldade mesmo, né? Na sua maioria, o que eu já percebi é que compram para evitar que outra pessoa pegue, compre e faça alguma maldade. Daí a gente acaba pegando, resgatando, a gente reabilita e destina para os órgãos, né, ambientais fazerem a destinação. Né? Qual é a maior problemática do tráfico? A perda da biodiversidade, o risco de extinção. Nós temos hoje diversas espécies aí com risco de extinção. Né? Nossas ararajubas hoje, com um projeto magnífico que a gente tem aqui em Belém, né? Do projeto Ararajuba, que a gente hoje consegue ver elas sobrevoando aqui a nossa cidade. Né? Então, isso é um avanço muito grande, que a gente não via mais. Justamente graças a esse controle, essa fiscalização isso. que... Né? E a parte de reprodução mesmo do projeto. Porque muito já foi retirado da natureza e essas aves estavam ameaçadas. Né? Ainda continuam, mas a gente hoje já tem a parte da soltura. Né? Então a gente precisa conscientizar, né, que não pode lá pegar aquele animal da natureza. E assim, puxando também para minha disciplina, né, as zoonoses. Eles estão ali, no meio do mato, cheio da floresta, com diversos patógenos que para eles são naturais, não causam nada. Para o ser humano, talvez. Mas que para o ser humano pode ocasionar as enfermidades, né, esse contato próximo. E as pessoas não têm noção disso. Né? Então, pego aquela ave sem ter noção de agentes patogênicos que causam doenças, né, que eles podem transmitir também. Então, é igual ali no bosque, quando os macacos estão ali naquela proteção, andando, né? E o pessoal passa e dá um biscoitinho, dá um pedaço de pão, achando que eles estão com fome, na verdade. Não, eles são alimentados diariamente e tem todo um projeto de conscientização para não alimentá-los. Está fazendo muito mais mal do que bem. E o senhor sabe que eu já vi, né, que acho que eles passam a gostar daqueles negocinhos, daqueles esquilhos, né? Do e doce. Tem uns que às vezes já estão até surrupiando, às vezes, atacando o povo lá. Atacando o veneno. Né? Acontece mesmo, acontece. E uma outra questão que é bom a gente levantar, né? Qual é o rumo, um projeto que vocês podem falar em relação ao trabalho
né, que vocês vão desenvolver aqui na UniESA+. Quer dizer então que nós temos aí Uma um surpresa, projeto professor. engatilhado? Eu não estou sabendo disso não, Tem. professor. A professora, ela é preceptora de um curso, no grupo de estudo. Uhum. E esse grupo de estudo agora, com o professor Alex, já vão abrir... Posso falar, professor? Pode. Já vão abrir vagas já para um próximo período de estágio agora. Né? O professor Alex tem umas informações... Conte aí, professor. Aproveite aí, a galera está nos assistindo aí. O que vem de bom aí no curso de Medicina Veterinária? Então, a princípio, foi ali ventilado com o professor Rogério a questão de nós fazermos já para o segundo semestre, a gente vai alinhar com a professora Juliana, um evento grande aqui na cidade envolvendo silvestres. Né? Então, já realizei ano passado, mas não aqui na cidade, né? Um primeiro simpósio de répteis, e aí eu pretendo agora aqui na capital atingir um público maior e fazer com que a nossa faculdade seja muito mais assim vista, né? Show de bola. E a questão que o professor Rogério falou é que de oportunidades que surgem. Então, o meu objetivo também é sempre ajudar pessoas. A gente pensa muito no animal, mas a gente tem que ajudar também a formar bons profissionais. Porque quando o acadêmico ele está na faculdade, ele tem uma visão, ele tem uma pegada, então a gente está aqui para poder lapidá-lo e fazer com que, se aquela for a vontade dele, se aquele for o sonho, o dom que ele tem, então a gente está aqui para poder ajudá-lo cada vez mais e mantê-lo firme e forte nisso que ele quer fazer. Então, já surgiu aí uma oportunidade de participar de uma atividade com animais de vida livre, né, que me chamaram para fazer uma translocação de um grupo de capivaras, né, que está ali causando ali algumas problemáticas em algum condomínio. Aqui em Belém, isso? Né, e é na cidade de Ananindeua. Sim. E aí, algumas reuniões já foram feitas, né? Eu estou com um biólogo também, parceiro, onde a gente vai alinhar isso aí, e aí eu já penso em chamar algum estudante para poder ceder essa oportunidade para a gente poder acompanhar. Ficou até mais claro para mim aqui, mais ainda, né? Então é isso que um profissional da medicina veterinária, um médico, né, veterinário, como o senhor, especialista nessa área, tem a sua importância. Também. Por exemplo, numa atividade desse daí, aí entra em cena o professor Alex Lobato, doutor Alex Lobato. Exatamente, né? Então são profissionais ali que trabalham com silvestres, podem trabalhar na área da clínica, sim, né? Com animais não convencionais, mas também animais selvagens na essência, né? Então, o que é o selvagem? É aquele animal que ele costuma ser não indomável, então ele não está em contato com o ser humano, que é o selvagem em si, né? Então, é uma oportunidade rara, né, que eu já estou contactando, né, e querendo trazer gente para poder nos ajudar e tomar gosto pela área. Então, aproveitando já esse gancho, né, hoje na Unisa Mais nós temos o grupo de animais selvagens, né, o grupo de estudo, o GEAS, e hoje nós somos associados ao GEAS Brasil, que é meio que quem coordena, organiza ali os GEAS de todas as faculdades. Né? Então, isso já é um grande avanço para a nossa faculdade ter essa associação, né? Para ter esse apoio também. E aí nós temos os nossos alunos que fazem parte desse grupo, que aí já vai também auxiliar aí nesse projeto, nesse treinamento, também ali para os calouros que vão entrar, né, para esses novos alunos. O edital está próximo também, nós já vamos lançar um próximo edital agora, para final de fevereiro, para introduzir esses alunos para participar desses projetos. Show de bola, então é uma formação aí já bem completa e bem profunda, né? Eu falei que era o time dos sonhos. Bacana. Super diferente, né? A gente vê assim que a prática ela molda o profissional. Sim. E o que o acadêmico precisa desde a sua tenra idade, assim que entra na faculdade, é prática. Sim. E aí o que eles muitas vezes lamentam e reclamam é não temos prática. Então, muitas vezes, quando a gente eles procuram uma ou outra instituição, então às vezes a possibilidade de conseguir uma vaga e entrar é muito difícil. E aí a gente está oferecendo essa jogada diferente agora. Maravilha, curso de medicina veterinária arrasando como sempre. Eu vejo, professor Rogério, né? Eu até queria dar parabéns aí pro senhor e pros alunos também de medicina veterinária. Sempre o senhor tá repleto lá, rodeado, né, de alunos, né? Engajando, participando dos projetos. Eu acho fantástico, né? Porque
são os alunos assumindo o protagonismo do curso, né? Eu acho isso muito legal, né? O senhor sempre está rodeado de alunos lá, ajudando nos projetos, aquele dia de campo, né? Que o senhor faz lá. Eu até vou pedir para a Magnífica aqui, estava me escutando aqui no ponto, né? Para ela soltar aí, né, as imagens do dia de campo aí. Não, e esse ano nós vamos ter o segundo dia de campo, João, Fazenda Três Marias e Unhas-Amás. Legal. Já estamos entrando em contato. Nós estamos vendo imagens aí. E foi um evento gigantesco, né? Não, nesse evento nós conseguimos concentrar lá na Fazenda em torno de 6 universidades com instituições de ensino. E a Unhas-Amás encabeçando tudo lá. A Unhas-Amás encabeçando com mais de 800 alunos. Caramba. Só de inscritos, professor, foram mais de 700 alunos. Só inscritos. Esse ano nós vamos fazer. Agora, nós não queremos fazer um evento tão grande como foi esse evento. A gente quer trabalhar em torno de 400, 600, 600 pessoas. Só. Um pouco mais modesto aí, né? Entendi isso. Fantástico. Nós vamos trabalhar para isso. Show de bola. E, professora Juliana, então me diga uma coisa. Sei lá, passou, como a senhora falou aí, né, na minha casa, uma preguiça, um macaco. A senhora já me falou aí todos os problemas que se tem, né, da gente inserir isso no nosso hábito, né? Então, o que eu tenho que fazer? Né? Então, se eu não posso acolher e dar amor, dar carinho, né? Mas o meu amor e o meu carinho se representariam em que atitudes, né? Para o bem-estar da população, daquele animal? O que a gente tem que fazer? Certo. De modo geral, quando aparecem esses casos, né, nós devemos procurar os órgãos ambientais, ou a SEMAS ou o IBAMA, tá? Muitas vezes, dependendo, né, do momento em que aparecem esses animais, né, para as pessoas, acaba que os órgãos têm horário, né, não estão disponíveis. E aí eles entram em contato com os veterinários de silvestre para a gente dar esse suporte. Né? Então, algumas vezes, esses animais vêm até nós, né? Essas pessoas que resgatam acabam trazendo para a gente dar aqueles primeiros suportes, cuidados, e depois entregar para o órgão ambiental. Nunca ficar nem aquele filhotinho que caiu no quintal, o certo era até deixar ele lá, se for num local seguro, para que aquela mãe daquela ave tente recuperá-lo, né? Devolver ao ninho. Mas caso não seja possível, sempre procurar ou o veterinário da área ou os órgãos ambientais. É o melhor a se fazer. E por falar nisso, né? Então, comunicar as autoridades. Professor Rogério, o senhor conhece o Jair? Conheço o Jair. Gente boa, Jair. É mesmo? Nossa, demais. Quem é esse Jair aí? Jair é uma jiboia do nosso amigo. Professor Alex. Então o senhor é pai de uma jiboia, de um animal silvestre, né? E o Jair já esteve aqui no evento no ano passado, quando o professor ainda morava em Marabá. Me avisa quando o Jair estiver aqui, viu? Eu vou lhe apresentar. Não, eu tenho um pouco de medo aí. Sr. Alex, conte essa história. Então você é pai de um animal exótico, não convencional, enfim, né? Conte essa história. Como é que surgiu aí o Jair na sua vida, né? Perfeito, uma ótima pergunta, né? Então, o que acontece? Eu já estava beirando ali os 20 anos de formado, né? E aí várias oportunidades estavam me sendo dadas, e aí eu parei para pensar. Puxa, eu trabalho com selvagens, eu auxilio outras pessoas a gostarem e trabalharem e ficarem nessa área, mas eu não tenho nenhum animal para mostrar. Então, animal que poderia me ajudar na educação ambiental, né? E aí eu resolvi fazer uma pesquisa, né? E pensar num animal que para mim seria ideal para poder me auxiliar com isso. Então, o que eu pensei? Um réptil. Então, porque o réptil, ele é selvagem na essência. Então, é um animal muito parecido com o gato, ele é independente. Então ele demanda pouco tempo, ele não me daria muito trabalho, né, porque eu acabo sendo ocupado. Então, sim, eu quero o animal, eu quero interagir com ele, eu quero que ele interaja comigo, mas eu não posso ficar com ele todo o tempo, como uma ave, por exemplo. Sim. Então eu optei por um réptil. Então eu fiz uma pesquisa, né, em criadouros comerciais bons aqui no Brasil e acabei me identificando, conversando e fazendo amizade vou falar, né, com o criador Jiboias Brasil, que fica em Minas Gerais, né? Que é legalizado. Que é totalmente legalizado, então já fazem um trabalho aí de anos, né, criando, vendendo, né, animais silvestres legalizados. E aí eu acabei escolhendo e comprando a minha jiboia arco-íris legalizada.
Show de bola. E a gente tem imagens, né, do Jair aí, da jiboia, é verdade? Sim, com A certeza. professora Magnífica tá falando aqui no meu ponto que a gente tem imagens aí do Jair. Tem Podemos imagens, soltar aí tem. as imagens aí? professor Jair? Pode sim. Pode Então, sim. vamos ver imagens aí do professor Alex com a jiboia arco-íris. É uma jiboia Isso, arco-íris é da isso aqui é Amazônia. uma espécie? Não. É a Epícrate cêncrea, né? Que o nome comum é jiboia arco-íris da Amazônia. Então vamos ver. Magnífica, solta aí imagens do professor Alex com a jiboia arco-íris, mais conhecida como Jair. Show de bola. Muito legal, professor Alex. Muito bacana conhecer aí o Jair, né? Eu não sei, professor, se eu quero conhecer pessoalmente. Não, o Alex vai Não tem tranquilo. problema. Não é tranquilo. Não. Eu que não gosto, eu só não peguei. Eu não gosto muito desse. O senhor anda, eu já sei, o senhor anda Eu com vou animais de de grandes grande animais, porte, de né? grande Tipo um porte. cavalo. Um amigo meu uma vez me levou. Eu levei um amigo meu na fazenda. Ah, E aí eu entrei no curral, as vacas tudo paridas, com um bezerrinho ao pé. E ele tem um canil de pitbull. E ele morrendo de medo. Sim. Eu entrei, passei no meio das vacas, né? Um boné na cabeça, tirando uma vaca de lado e tal. E eu fui visitar o canil dele. Quando fui visitar o canil dele, eu nem desci do carro, com medo dos pitbull. pitbull. Ele, desce. Não vou descer. Prende os cachorros. Desce. Mesmo se você sendo médico veterinário, tem medo, então, Tive né? medo, tive medo. E aí eu desci com muita pressão dele. Aí virou para mim e falou: Poxa, Rogério, esse é meu amigo veterinário. Até mandar um abraço para ele. É o Elton Sinimbu. Ele desceu do carro e falou assim: Poxa, eu não entendo. Tu não tem medo daquelas vacas de 500 Gigantesca quilos lá. no chifre da cabeça? Tu tem medo de um cachorrinho desse? Desce doce, né? Bora nessa. E professora Juliana, a senhora tem algum animal? Me conte aí, a senhora, alguma história Tenho. interessante aí da sua relação com os tenho. animais. Eu tenho 3 calopsitas, todas resgatadas / adotadas, né? Então, assim, realmente eu entendi o que eu repasso para os tutores, né? Para os donos, né? Os meus clientes também. Então, assim, as aves, de modo geral, elas são bem encantadoras e hoje eu consigo entender o encanto e essa crescente pela procura das aves. Uhum. Dá um pouco de trabalho, dá. Né? Mas assim, quando a gente tem essa interatividade, principalmente com as crianças também, né? Que hoje, claro que a gente não dá um animal de presente para uma criança. Sim. Mas essa interação também né? é muito interessante. E também tenho 3 ratas, que aí já é algo mais assim... 3 ratas. 3 Eles ratas. convivem harmonicamente lá, as calopsitas com as ratas, não brigam lá, não. Não, cada um fica no seu cantinho canto, lá, né? Mas também para tirar um pouco do que as pessoas pensam. Ai, toda vez que eu falo, eu fico assim, tu tem rato em casa? Até minha família ficou meio assim, né? Tu vai ter rato aqui em casa? Vou ter. E também faz parte da educação ambiental, porque são os twister, ou as ratazanas, né? Como a gente costuma chamar, denominá-las, e faz parte da educação ambiental. Então, elas já também participaram de algumas entrevistas, né? Então, Professor, para mostrar um pouquinho aí. Podia estar aqui, Pode né? estar tendo aqui, entrevista. Mas o Jair. Só que a cobra com rato não ia ser uma Esse predador aí. A cobra é predadora do rato. Professor Alex, a gente já caminhando aqui para o final da nossa conversa, quais são os grandes desafios hoje que o senhor verifica, né, nesse mercado de animais exóticos, de legalização? O que a gente precisa fazer para avançar, para proteger mais? O senhor apontaria aí, talvez, além de profissionais mais capacitados, como o senhor já falou aí, mas talvez políticas públicas, novas legislações? O que o senhor vê aí na sua atuação? Bom, é um pouco complexo, né? Mas a gente vai tentar enxutar. Eu acredito assim que nós temos leis, mas elas não são eficientes. Então, para quem trabalha com vida livre, né, a gente precisa de uma atuação maior por parte do rigor da lei. Né? Então, isso vale para o tráfico. Né? E o outro cenário é fazer com que o acadêmico ele tenha conhecimento pleno, total, de tudo que pode ser oferecido na área de silvestres. Por exemplo, poucas pessoas sabem que há necessidade de médico veterinário na consultoria ambiental. Então, muitas vezes, a empresa chama um profissional daqui da região, porque existem muitos projetos, né?
e aí a pessoa não sabe ou não quer ir. Então, muitas vezes, isso vai de cada um também, mas tem que ter muito bom senso. Muitas vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto e, se tu quiseres ser um bom profissional, se dedique. Então, te lança. Então, saia e vai atuar. Muitas vezes o salário ele é muito gratificante e poucas pessoas sabem disso. Então, a pessoa de fora, o profissional de fora, ele sabe disso. Então, ele se propõe a vir para cá, para o Pará, muitas vezes vindo das regiões sul, sudeste do Brasil, e aí eles vêm, eles topam tudo, né? Então, aqui eles se dão muito bem, e coisa que os nossos irmãos não sabem. Então, eu acho que isso é bem desafiador, a gente precisa fazer com que as pessoas tomem pleno conhecimento disso, né? Da área de atuação de silvestres, do campo, porque é muito importante e crescente. De bola. E, professora Juliana, a senhora também acrescentaria mais alguma coisa, alguma reflexão? A questão da conscientização também das próprias pessoas, né? De respeitar essa legislação, né? Esses cuidados. Isso, eu acho que a gente também tem uma problemática tanto de retirada de animal da natureza, quanto a parte de resgate, né? Então, às vezes não é a pessoa que foi lá, mas esse animal apareceu. Então, são políticas públicas de conscientização da população em si. Que isso aí deveria ser função estatal. E aí, as faculdades estão muitas vezes fazendo esse papel. O que nós estamos fazendo agora aqui, né? De educação. Né? Então, são nossos grupos de estudos que vão, às vezes, para a praça fazer projetos de educação ambiental. Né? Para a população ter essa conscientização. Então, eu acho que também falta uma parte de políticas públicas. Esse animal resgatado, ele vai para onde? De informação, né? De levar, né? Entendeu? Hoje, mantenedor, por exemplo, está super lotado. Esse animal vai para onde? Né? Então, aí fica a parte da política pública, como eu ressaltei, e dar uma organizada nisso. Nós estamos vivendo um ano atípico, né? Vamos receber muitas pessoas, né, na nossa cidade para falar sobre mudanças climáticas, falar sobre a Amazônia. Então, o nosso foco também, né? Hoje nós estamos muito visíveis ao mundo. Então, eu acho muito importante ressaltar. Por exemplo, eu tenho um exemplo de ter feito cursos em São Paulo, onde hoje nós temos capacidade de trazer esses cursos para cá. Para fazer as capacitações desses alunos. Né? E quando nós vamos para fora e falamos que somos da Amazônia, eles se encantam. Os olhos, né? Ficam perguntando com o que a gente trabalha, quais são os animais que a gente lida. Né? Então, eles querem vir para cá. E nós que estamos aqui? Né? Somos capacitados para fazer esses atendimentos, para atuar na área. Né? Então, a gente tem que parar para pensar em todas essas questões. Professor, é por isso que eles estão aqui. E aí, onde a mais, então, se coloca como referência, então, agora, né? Capacitação. Para esses eventos, para essas divulgações. Divulgação. Porque é uma área que, assim, por mais que poucos estão envolvidos, né, e se doam demais. Eu vejo o trabalho da professora Juliana, do professor Alex, eu acompanhei algumas coisas com o professor Alex em Marabá, acompanhei o trabalho da professora Juliana, né, com o bicho selvagem, como ela se envolve. Só que, se não conscientizar o grupo em si, o colegiado, os nossos alunos, a comunidade, falta muita coisa. Falta infraestrutura. Os nossos alunos, professor, de medicina veterinária aqui da Unias-Amadas, eles começam a estudar animais exóticos, silvestres, a partir de quando? Pois é, só no 9º semestre. Mas isso não impede de participar desde já dos eventos, dos projetos aí, né? Porque assim, professor, quem escolhe animais silvestres é vocação. Sim. Ele tem a vocação, o dom de animais. Eu perguntei para a professora Juliana, como foi o seu dom? Como foi que você despertou para animais silvestres? Já perguntei para o professor Alex. Professor Alex, eu tive o prazer de estudar com o professor Alex. Né? Desde quando o professor entrou na faculdade... Ele já seguia esse caminho. Animais silvestres, não tinha como colocar nada para ele. A professora Juliana, eu perguntei para ela, professora, como nasceu isso? Desde a época do pai dela, ensinamento do pai. Entendeu? Então, vem desde pequeno. A gente não adquire no decorrer, não.
aqueles que se doam mesmo na profissão e pelo amor, já estão a causa vocacionados. é desde pequeno. E assim, eu sempre tento trazer meus alunos para a área, né? Eu sempre puxo ali para os que gostam de silvestre. Então, por exemplo, eu dou aula para os alunos que hoje estão no 5º, eu dou para eles desde o 3º. Então, já tem aquele grupinho que gosta. Então, eles me acompanham em alguns atendimentos, em cirurgia. Eles estão ali lidando um pouco. Eles me pedem, fisiologia, cão e gato, mas não pode dar um pouquinho de silvestre? Aí eu sempre, tá bom, vamos lá. É tipo no direito, professor. A gente também já vê os vocacionados por direito de família, por exemplo. Quem? Barraqueiro. Os barraqueiros já sabem o professor que vai pro direito de família. É do mesmo jeito. Exatamente. Aqueles que gostam de cálculo, tributário. É a mesma coisa assim. Né, professor Alex? Já consegue identificar, acho que no curso ali, aquele aluno que vai seguir o caminho que o senhor trilha aí, né? Eu vejo assim, quem se dedica a silvestres é aquela pessoa que tem um dom. E esse dom é dado por Deus. Então, isso é imutável. Então, a pessoa pode conhecer outras áreas. Eu acho que isso é muito importante. Eu incentivo, faz parte. Porque a pessoa, por mais que queira silvestres, mas ele não pode desvincular do resto, o estudo de pequenos e até mesmo de grandes. Então, a gente, muitas vezes, nós temos técnicas que é utilizado para grandes e pequenos, mas que nós podemos remodelar ou modificar para trabalhar com um silvestre, por exemplo. Então, a questão da anatomia. Uma onça, o que muda de um gato? Então, tudo é a mesma coisa. A única coisa é, pode te matar. Só isso. Sabia que Obrigado o gato é o único felino domesticado? É o único. Sim. E temos dentro de casa, né? Sim. Não é, professor? Então quem tem um gato pode ter uma onça. Né? Depende, professor, depende. Se for legalizado. Alguns gatos são piores do que jaguatirica ou na agressividade. Legal, muito bacana. Show de bola o bate-papo aí, professor Rogério. Gostei bastante, né? Eu tava super curioso quando o senhor trouxe esse tema aí, animais exóticos, né? Desperta a curiosidade aí. E eu fico muito feliz, né, de saber que hoje a Unhas a Mais, o nosso centro universitário orgulhosamente da Amazônia, é referência aí no assunto, com 2 grandes professores aí, né, professor Juliana, professor Alex, são os que têm de melhor aí sobre o assunto. Professor, hoje nenhum aluno nosso pode falar que a Unhas a Mais não oferece excelência na formação em animais silvestres. Eles não podem falar isso. Aliás, a gente pode falar de nada disso, de nada, de qualquer área, porque nós já estamos bem atendidos na clínica de pequenos, na clínica de grandes, cirurgia de pequenos, cirurgia de grandes, né, animais silvestres. Então não tem. Hoje, e com todo aquele suporte, né? Por exemplo, vai lidar com animais de grande porte lá, que é a sua área, né? Tem a Fazenda Escola também. Tem outras propriedades que são parceiras nossas. Então, hoje nós somos bem assistidos. Maravilha, muito bacana. Isso se estende a todos os cursos, né? Nós temos aqui uma vasta gama de cursos aí, medicina com equipamentos, com instalações fantásticas. Curso de direito também preciso puxar aqui um pouco, né? Sim, professor, sim. A sardinha aqui puxar, por curso, né? Que é um curso aí com os maiores índices aí de aprovação em concurso público, em OAB. E medicina veterinária também se destacando aí. Professora Juliana, muito obrigado pela sua vinda, pela sua participação. Um prazer aprender com a senhora. Quero conhecer aí as calopsitas, as ratas também. Só chamar que elas vêm fazer uma participação especial. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer falar do assunto. Né? Então, muito obrigada. Obrigado. O Rogério também. E, professor Alex, muito obrigado aí, né? Um abraço lá pro Jair, né? E conte conosco aí sempre que precisar. O Pode Crer tá de portas abertas pra gente discutir. Porque o tema não se esgota aqui, né, professor Alex? O tema é muito vasto, é muito longo, Com certeza, é muito complexo, é muito mais do que a gente pode imaginar, né? Tem muitas ramificações, então o assunto é longo. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né? A conversa foi muito boa, eu acho que a gente pode ter vários episódios disso aí, né? A gente vai ter muito pano para manga e, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E, professor Rogério, a bola tá com o senhor aí agora, né? Aquela câmera ali, quem então pretende fazer medicina veterinária, ser um médico veterinário aí, faça o convite para integrar nosso time, então. É verdade. Quem pretende seguir a carreira de medicina veterinária, só vir para cá, para o Unhas a Mais. Que aqui nós temos excelentes professores, uma excelente infraestrutura e nós estamos aguardando por vocês aqui.
Show de bola. Eu agradeço, então, a sua audiência, a sua participação. Não deixe de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos que você acha que tem essa vocação, esse dom aí, né? Para que eles possam aprender. E fiquem ligados também no próximo episódio do Pode Crer. Até mais. Até mais. Até mais.